Graça e paz, meus irmãos. Amém. É um prazer estar com os irmãos aqui e poder meditar na santa palavra do nosso Deus. Estou junto com a minha família, minha esposa, meus filhos que ali estão e damos graças a Deus pela vida dos irmãos. É muito bom vir aqui, irmãos, e ver essa igreja cheia, ver os irmãos aqui congregando nesse lugar. Já esteve de portas fechadas, é uma bênção da parte do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, nós faremos a leitura do verso 1 até o versículo de número 11. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo de número 11. São ministrações a respeito de família e certeza que os pais já foram ministrados aos corações, os filhos aos corações. Hoje eu gostaria, irmãos, de meditar a respeito de envelhecer com sabedoria. Eu gostaria de trazer uma palavra ao coração de toda a igreja, mas em especial aqueles que já caminham para a chamada melhor idade e que Deus possa, assim, falar ao seu coração. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil, a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Pai querido, graças nós te damos por tudo que foi ofertado ao Senhor até este momento. Os louvores, a liturgia, a meditação na tua palavra, o texto, as orações de confissões, de adoração. Agora, Senhor Deus, nós nos assentamos para ouvir a exposição da tua palavra e pedimos o teu favor. Alimente-nos, Pai, com a tua verdade, alimente-nos com a tua palavra, que os nossos olhos e a nossa atenção estejam fitas àquilo que o Senhor há de trazer aos nossos corações. Fale, Senhor, precisamos, e eu me coloco diante do Senhor como dispenseiro, suplicando por mim e pela vida dos meus irmãos. É a oração que faço, na dependência do Espírito Santo e orando em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a Bíblia é extraordinária em tantos aspectos, mas tem um fundamental, é que se eu fosse escrever um livro religioso, um livro sobre uma religião, eu jamais colocaria os defeitos dos personagens, não é verdade? Porque não passa muita credibilidade você pensar em um Abraão da vida, que é o pai da fé, mas que falhou. A Bíblia, irmãos, ela não tem dificuldade em apresentar para nós os defeitos dos seus personagens. Na verdade, o que ela faz questão de mostrar para que apenas Cristo Jesus brilhe como o homem perfeito, como o homem ideal. E uma das coisas que a Bíblia deixa claro para nós é de que é possível nós começarmos a nossa jornada bem e terminarmos mal. Começarmos bem e terminarmos mal. Se a gente pensa em Saul, que foi o primeiro rei que houve em Israel,
nós lemos que ele começa muito bem, foi escolhido, tirado, daqui a pouco ele está profetizando entre os profetas do Senhor naquele tempo, mas a gente sabe que ele desobedece ao Senhor e ele segue por outros caminhos, e o fim dele é um fim trágico. Se nós pensarmos em Salomão, nós vamos ver e olhar a história dele, que ele começa o seu ministério de uma maneira extraordinária. Salomão, pede o que quiseres. Um dia Deus perguntou para ele, pede o que você quiser, e aí imagina o que você pediria ao Senhor. Salomão, irmãos, pediu sabedoria, e Deus deu para ele muito mais do que sabedoria. Deus deu para ele tudo aquilo que um rei poderia imaginar. Mas a história de Salomão não termina bem. Se nós olharmos ali, 1 Reis, capítulo 11, vai mostrar o fim da vida de Salomão de uma maneira muito precária, ele deixando de ser levado pelas mulheres, das tantas mulheres que ele tinha, das desobediências que ele teve ao Senhor, de viver uma vida desregrada, completamente desregrada. Começou bem e terminou mal. Nós pensamos em Judas, que andou com o nosso Senhor, que caminhou, que viu os milagres, começou muito bem e o fim foi terrível. Podemos pensar em Demas, que era daqueles que caminhavam com o apóstolo Paulo, que começou maravilhosamente bem, mas depois amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo, servo do Senhor. É possível nós começarmos bem e terminarmos mal, mas graças a Deus, a Bíblia também apresenta o outro lado, dizendo que é possível que nós comecemos a nossa vida má, que nossa caminhada seja má, mas que no fim redunde em bênçãos para o Senhor. E aqui eu tenho 2 exemplos extraordinários. Um deles é o exemplo de Manassés, que foi um dos reis de Israel, irmãos, e considerado o pior rei que houve em Israel. Esse homem, irmãos, tudo de ruim que você puder imaginar, esse homem fez. Ele foi capaz de pegar o seu filho primogênito e sacrificar o deus Moloque. Esse homem, irmãos, todo dia matava alguém em sacrifício aos seus deuses. Esse homem foi capaz de cometer atrocidades. E se a gente pega o texto de 2 Crônicas, que conta a história de Manassés, de Reis, que conta a história de Manassés, o que nós vamos ver, irmãos, é que ele fazia de maneira proposital. Ele provocava o Senhor à ira, é assim que o texto falava, ou seja, ele zombava do Senhor, pegou animais, colocou animais dentro do templo, fechou a casa do Senhor, fez uma loucura, irmãos, louco de pedra, até o dia em que ele é levado cativo, e lá ele tem de fato um encontro com o Senhor, e se arrepende dos seus caminhos, e Deus traz esse homem da Síria de volta para Israel, e quando ele volta transformado, retirando os falsos ídolos, e uma história extraordinária de restauração, de um homem que começou muito mal e terminou bem. A gente pode pensar em Saulo, né? Que depois é o Paulo que nós conhecemos, que começa, irmãos, como um homem perseguidor dos cristãos, consentindo na morte de Estevão e de tantos outros cristãos, mas o fim da história é ele escrevendo 13, e talvez aí, depois de Cristo Jesus, o maior nome que nós temos no Novo Testamento. O fato é que começou muito mal, mas terminou bem. Agora, irmãos, entre começar bem e terminar mal, entre começar mal e terminar bem, a maioria de nós, irmãos, vai andar no meio termo. A maioria de nós vai andar. É possível que a gente leve uma vida misturada. Como assim, pastor? Você tem sinais de graça na sua vida, mas você falha em muitos momentos. E eu cito mais uma vez Abraão. Abraão é considerado como o pai da fé. Mas o pai da fé, irmãos, teve medo e mentiu para a preservação da sua própria vida. Nós pensamos em Davi, que é homem segundo o coração de Deus, é verdade, um instrumento nas mãos do Senhor, né? Por meio dele, Deus suscita toda uma geração do qual Jesus é Senhor e se assenta no trono. Mas esse Davi é adúltero. Esse Davi, irmãos, foi um péssimo pai, um péssimo exemplo para a vida dos seus filhos. Nós olhamos para a Escritura e vemos Levi, que era um dos juízes que houve durante o período de juízes, ele cuidando do povo de Israel, mas, irmãos, ele não soube cuidar da própria casa também. Seus filhos eram completamente covardes, eram filhos maus que deturpavam o direito do povo. E aí são homens que estão aqui, estão ali, e que têm aspectos de graça na sua vida, é verdade, mas também tem muitas falhas, assim como eu e você. E entre esses, nós podemos incluir o nosso personagem dessa noite, que é esse homem chamado Ezequias. Que fique claro, irmãos, Ezequias foi um homem extraordinário. Aqui eu não vou pegar muito pesado com esse homem, ele foi um grande rei, e ele fez coisas memoráveis em Israel. Se você voltar aí até o capítulo 18, passando aí 2 páginas apenas, do versículo 3 em diante, vai dizer que fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas,
deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neutzã. E aí o Senhor confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. E aqui a gente tem uma bela descrição a respeito de Ezequias. Uma das coisas marcantes foi ele acabar com essa serpente. Lembra que quando o povo estava no deserto, foram picados por cobras, Deus mandou fazer uma cobra, levantar aquela cobra, que era uma coisa que prefigurava Cristo. Quem olhasse para a cobra que havia sido feita, seria curado instantaneamente dos seus males. O povo passou a adorar. E até esse período aqui, irmãos, nós estamos falando de centenas e mais centenas de anos à frente, o povo estava considerando a Neutzã, essa cobra, como se fosse um deus, e prestando homenagens, e prestando adoração a essa cobra. Quando Ezequias assume, ele falou, chega, ele pega, ele destrói, ele restaura a adoração no meio do povo de Israel. Então, que fique claro, ele tem muitos aspectos positivos na sua vida, mas ainda assim, irmãos, ele tem aspectos que foram determinantes, aspectos que foram determinantes, pecados que foram determinantes na vida desse homem, que simplesmente não soube envelhecer, não soube aproveitar do Senhor a oportunidade de vir. Acredite, você pode ficar mais velho e acumular sabedoria. E é tão bom, irmãos. Eu trabalho com juventude lá na igreja, eu trabalho com adolescentes e jovens. Mas eles sabem muito bem, porque eu nunca escondi isso, irmãos. Eu amo conversar com gente mais velha, com gente mais experiente. Conversando esses dias com um dos irmãos que foi presbítero na nossa igreja, e ele contando a história, irmãos, não só da primeira, como até mesmo aqui, período que era capela, contando as coisas. Irmãos, é tão bom conversar com pessoas experientes, pessoas que vão agregar na nossa vida. É possível você ficar mais velho e acumular sabedoria. É gostoso lidar com pessoas assim. Mas você pode ficar mais velho e ficar mais tolo. Você pode envelhecer e à medida que você envelhece, você fica mais bobo, fica mais ranzinza, fica mais truculento na sua maneira de tratar os outros, na sua maneira de falar. Ao invés da experiência, ao invés do tempo gerar em você sabedoria, te deixa mais amargurado, te deixa mais angustiado. E aí, você acaba repartindo isso, levando isso para frente, trazendo uma série de problemas para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Quem nunca lidou com alguém mais velho dentro de casa, que é duro de conversar, é difícil de conversar com a pessoa, porque os anos não lhe fizeram bem, mas fizeram mal. E aqui, irmãos, a gente, não é difícil da gente observar isso na vida desse homem, e não é difícil de nós, assim, quantas são as histórias, não são tão comuns, mas não é difícil da gente encontrar homens de Deus com 30, 40, 50 anos de pastoreio, irmãos, que depois de tanto trabalharem fielmente, cederam ao adultério, cederam às heresias, cederam ao mau testemunho. Eu cito aqui para os irmãos Eugene Peterson, que foi um dos grandes presbiterianos do nosso tempo, irmãos, chamado de pastor de pastores, mas que no fim da sua vida, o seu filho teve inclinações homoafetivas, e ele começa, irmãos, a escrever coisas e a trazer apoio para quem pensava da mesma maneira. Um homem que a vida toda foi rígido, foi firme na doutrina, quando viu algo acontecendo dentro da sua casa, já quase no fim da sua vida, ele começa a mudar a sua posição com relação a assuntos como esse, que são tão claros pelas Escrituras Sagradas. Se a gente olha, irmãos, para um homem chamado William Barclay, um comentarista, escreveu um comentário de toda a Escritura. Ele, irmãos, a história vai contar, a biografia dele conta que há uma mudança na teologia dele. Ele tinha uma filha de 8 anos, e aí quando ele estava escrevendo, irmãos, o Evangelho de João, ele fez um comentário de toda a Escritura. Quando ele estava para começar o Evangelho de João, finalizando Lucas ali, a filha dele de 8 anos morre. Aquilo trouxe um impacto tão grande na vida desse homem, que ele ficou completamente amargurado. E a partir de então, irmãos, ele começou a revisar a sua própria vida, a sua própria teologia. E aí, se você pega Mateus, Marcos, Lucas, ele afirma que Jesus é Deus. Quando você pega o Evangelho de João, que é explícito que Jesus é Deus, irmãos, ele começa a dar as suas derrapadas. Ele começa a dar suas derrapadas. Pessoas, irmãos, que não souberam envelhecer.
Pessoas que não souberam aproveitar da sua experiência e daquilo, dos anos que Deus deu para eles, irmãos, para adquirir sabedoria e conhecimento real, verdadeiro, e aí tropeçaram. E com Ezequias também foi assim. E assim como Ezequias, irmãos, todos nós não somos tentados em pontos em comum. Aqui, que fique claro, Ezequias não era velho quando ele recebe do Senhor. A notícia que nós lemos aqui, ele tinha 39 anos quando ele recebeu da parte do Senhor uma sentença de morte. Ezequias, põe a sua casa em ordem, e você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, que você vai morrer. A pergunta é, o que você faria se você recebesse esse diagnóstico hoje? Deus virasse para você, se você ouvisse, olha, você tem mais poucos dias de vida, põe a sua casa em ordem, você vai morrer. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, a gente olha para a Escritura, e o apóstolo Paulo ele respondeu que se ele tivesse com Cristo, ia ser a melhor coisa. Ele responde de uma maneira extraordinária, né? Respondeu que se ele fosse, era melhor que ele partisse, porque partindo a gente está com Cristo, né? Um pastor contou certa vez, e foi uma ilustração maravilhosa, ele contou que certa vez um dos presbíteros da igreja onde ele pastoreou, um dos presbíteros recebeu a sentença de que ele iria morrer. Olha, você está com câncer de pâncreas e você tem 6 meses de vida. E aí, irmãos, presbítero extremamente querido por toda a igreja, pela família, ele disse amém, e um amém convicto ao Senhor. Por que amém? No momento em que a família começa a chorar, desabar em chorar, ele diz amém, e ele achou aquilo, irmãos, ótimo, porque ele disse, eu sei quando eu vou morrer. Deus me preparou, Deus me deu a oportunidade de me preparar para poder morrer, e de fato, o pastor conta, irmãos, que ele viveu os melhores 6 meses da vida dele, irmãos, testemunhando da graça, da bondade de Cristo Jesus, reuniu toda a família, partiu em glória. Qual que seria a sua reação se você recebesse da parte do Senhor? Põe sua casa em ordem, porque você vai morrer. Será que valeria a pena, como a gente olha aqui na história, às vezes ter mais 15 anos de vida e desmanchar tudo aquilo que você plantou até aqui? Pois é isso que a gente encontra no ministério de Ezequias. Esse tempo a mais que Deus dá para ele, irmãos, é um tempo em que ele não soube aproveitar. Eu gostaria de meditar vendo alguns pontos aqui. O primeiro, irmãos, desses pontos, no capítulo 20, no versículo 2 a 3, é de que Ezequias tem um senso, e aqui quem vai trabalhar isso é Dia Carson, um comentarista, e ele diz que Ezequias tem um certo senso de autojustiça. Como assim? Olha o versículo 2 e 3, aquilo que vai dizer para nós. O texto diz, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. E aqui, irmãos, comentaristas vão dizer que essas palavras de Ezequias é basicamente Deus. Se lembra de quem eu sou, lembra das coisas que eu fiz pelo Senhor. O Senhor me deve, afinal eu sou um dos caras legais. Afinal eu sou um dos que trouxe restauração para Israel, do culto ao Senhor aqui neste lugar. Não fui eu que fiz isso, que fiz aquilo, e agora, depois de tudo que eu fiz, o Senhor vai me dar 39 anos apenas? Não pode ser assim. Senhor, a visão de Ezequias, irmãos, a visão de Ezequias é que o seu relacionamento com Deus era uma espécie de toma lá da cá. Então, por exemplo, eu canto no ministério de louvor, Deus tem que me retribuir de alguma maneira, não tem? Afinal, eu canto no ministério de louvor. Afinal, eu prego naquela igreja. Afinal, eu sou dizimista ali. Deus tem de me pagar de uma determinada maneira. É uma espécie de barganha, uma espécie de troca, como se você estivesse aqui, você estivesse dando algo para Deus, e Deus é obrigado a te pagar na mesma moeda. A origem dessa autojustiça, irmãos, é a de crer que nós estamos oferecendo algo a Deus, como se viesse de nós mesmos. É como se o seu dom de tocar um instrumento, de pregar, de congregar, de intercessão, os dons que há no meio da igreja, o dom de contribuir, da generosidade, é como se isso brotasse de nós mesmos, e se não fosse uma obra do próprio Espírito Santo em nós. Irmãos, como é que eu vou orgulhar de uma coisa que nem minha é? Acredite, nada de bom que há em nós é próprio de nós mesmos. Não há bondade em nós, irmãos. Uma vez que o pecado entrou no mundo, tudo aquilo que nós conseguimos produzir é de mal. Mas eu faço aquilo que é bom aos olhos de Deus. Sim. E aí Filipenses 2:13 vai dizer que o querer e o efetuar vem do Senhor. O querer e o realizar é Deus quem efetua em nós.
Ou seja, até quando nós estamos produzindo boas coisas, essas coisas vieram das mãos do nosso Senhor. Então não há como nós termos um senso de autojustiça. Não há quando nós olharmos e dizemos assim: Senhor, quantas vezes e quantos anos vai precisar de eu colocar o meu joelho no chão para que o Senhor salve o meu marido, salve a minha esposa? Como se Deus tivesse que fazer isso. E não porque Ele faz porque é gracioso. E não porque Ele faz porque Ele é bondoso. Nós, irmãos, muitas das vezes, vamos ao Senhor em oração com esse senso de que Deus nos deve alguma coisa, de que Deus tem de nos pagar, Deus tem de nos fazer, afinal, você é quem você é. Senhor, Tu sabes quem eu sou, né? Eu ouvi isso certa vez, irmãos, de um pastor, graças a Deus, não foi na presbiteriana, mas ele começou a orar, e ele começou a orar dizendo assim: Senhor, Tu sabes quem é. Ah, meu Deus, poderoso, né? Tu sabes quem é. E de fato Deus sabe quem nós somos, mas havia orgulho naquela oração. O orgulho: Tu sabes, Senhor, desta madrugada, contando vantagem. Irmãos, nós não temos. Tire do seu coração esse senso de autojustiça, de como se Deus te devesse alguma coisa, porque não deve. Nós cantamos, nós pregamos, nós evangelizamos, e muitas das vezes nós orgulhamos por achar que isso vem da nossa parte. Eu estou envolvido no projeto de edificação de uma nova igreja. Amém, glórias ao Senhor, e somente ao Senhor que dispôs o seu coração a fazer aquilo que é correto, mas a glória é somente dele, a glória é somente do Senhor. Não há nada que nós tenhamos que não venha das mãos do próprio Cristo. E aqui nós temos Ezequias com um senso, talvez com esse senso, esse orgulho no seu coração, talvez, Senhor, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes que eu fiz, Tu sabes que eu fiz. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, responde a esse homem de uma maneira boa, né? O Senhor não nos leva em mãos, o Senhor é misericordioso. E aí, o que o texto vai dizer? Que logo após Ezequias orar, antes de Isaías sair do palácio, Deus vira para ele e fala assim: Isaías, volta lá, volta e fala que eu ouvi a oração dele, eu vou ser misericordioso, e eu vou dar 15 anos mais de vida para ele. E aí pergunta para ele, o que ele quer de sinal? Quer que a sombra do sol vá para frente, ou quer que a sombra do sol volte? Ah, Senhor, ir para frente é o que ela vai normalmente, eu quero que volte, pois está aí, e a sombra do sol retrocedeu. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, responde àquele senso de autojustiça de Ezequias, irmãos, de uma maneira misericordiosa, bondosa. Assim como o Senhor responde muito das nossas orações, mesmo nós fazendo elas, irmãos, muito mal feitas, muito mal feitas. O Espírito Santo é aquele que leva ao Pai as nossas orações da maneira como deve, porque a própria Escritura diz que nós não sabemos como orar, não é verdade? Aqui, o que o Senhor dá para Ezequias, então, é mais tempo. Mas, irmãos, o que a gente observa é que o homem não soube usar o tempo. Ele não soube usar. Olha só, a partir do versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Nós lemos o 11, a partir do versículo 12 agora, nós vemos que o orgulho brota no coração desse homem chamado, desse rei chamado Ezequias. E aí, irmãos, olha o que ele fez. Versículo 12 de 2 Reis, capítulo 20. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos seus mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Meus irmãos, olha
olha a imprudência, se essa é a melhor palavra, porque o que transparece para nós é um certo orgulho que há de Ezequias, irmãos, com base naquilo que Deus havia acabado de fazer para ele, que era restaurar a sua saúde. O homem simplesmente abriu a sua casa para poder mostrar tudo o que tinha lá, todos os seus tesouros. Imagina o seguinte, imagina, Edson, que eu vou na sua casa. Eu vou na casa do Edson para poder fazer uma visita, e quando ele chega lá, o Edson vem e fala assim: pastor, vem cá, deixa eu te mostrar onde eu guardo os meus tesouros. Vem cá, aqui, ó. É aqui que eu guardo os meus bens, tá bom? É aqui, tá vendo isso daqui? Irmãos, Ezequias simplesmente mostrou tudo o que havia em Israel, tudo o que havia ali para esse homem, para esses mensageiros que haviam vindo da Babilônia. A Babilônia não era aquela potência como nós conhecemos e que mais para frente viria a ser, né, a grande Babilônia como nós conhecemos. Mas o que esses homens ali estavam? Eles estavam fazendo simplesmente anotações de todas as nações que estavam ao seu redor. Mandaram emissários da paz, disfarçados de estarem preocupados com a saúde de Ezequias, mas eram verdadeiros espias. Tomavam nota, irmãos, tanto é que daqui a 140 anos depois disso que aconteceu aqui, a Babilônia viria como rolo compressor, passando por cima de Israel. Mas aqui, irmãos, no nosso texto, Ezequias recebe 15 anos a mais de vida, e ele está orgulhoso. Ele está orgulhoso ao ponto de mostrar todo o seu reino, os seus bens, as suas riquezas aos inimigos. E você sabe qual que é a consequência disso? A Babilônia viria e tomaria tudo de Israel, tudo do reino de Judá, tudo, passaria por cima, né? Viria para o reino de Judá e passaria por cima de tudo aquilo que estava ali, naquele lugar. Senso de autojustiça. Depois o que nós temos é um homem orgulhoso, mas o pior está para chegar, porque talvez, irmãos, um dos versos mais tristes de toda a Bíblia é a continuação, e que mostra para nós o quanto que Ezequias estava apoiado num tal de conforto pessoal, amor ao conforto pessoal. Eu quero que os irmãos continuem, por favor. Terminamos o versículo, ainda lendo o versículo 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isso aqui é a consequência da imaturidade de Ezequias, do orgulho de Ezequias em mostrar os bens. Irmãos, quem faz isso? Quem mostra onde que guarda os bens, onde que guarda os tesouros, senão alguém que está completamente seguro de si, orgulhoso de si mesmo. Versículo de número 18: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí vem o versículo 19, irmãos, para fechar essa tragédia, em que ele fala: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Meus irmãos, que tristeza. Ainda mais cedo, quando a morte de Ezequias havia sido anunciada, Ezequias virou o rosto para a parede: Senhor, lembra, Senhor. Agora, Deus simplesmente anuncia que não seria apenas a morte de Ezequias, mas seria a morte dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, que seria a destruição de Judá, que seria a destruição daquele povo, que seriam os seus filhos, irmãos, seriam castrados, de que tudo isso viria, a destruição viria sobre o povo. Mas Ezequias pensa assim: pelo menos não vai ser no meu tempo, pelo menos não vai ser comigo. Irmãos, você pode envelhecer e ficar mais sábio, mas você pode envelhecer, irmãos, e tornar amantes de si mesmo, amante do seu conforto, desde que não seja com você, que se vire para lá. Afinal, a guerra é lá em Israel, e o que eu tenho a ver com Israel? Afinal, a destruição é lá no Irã, e o que eu tenho a ver com o Irã? E a gente não tem um senso de misericórdia, não brota no nosso coração graça, não há em nós, irmãos, temor, não há em nós quebrantamento, não há em nós, irmãos, orações piedosas, clamores diante da presença de Deus, por aqueles que sofrem, desde que não seja comigo, desde que não seja o meu filho, desde que não seja o meu casamento,
desde que não seja a minha igreja. Tal igreja lá, você viu que tal igreja está fechando as portas? Graças a Deus não é a minha, então eu não tenho nada a ver com isso. É exatamente o que nós encontramos aqui em Ezequias. Deus, irmãos, olha o que o Senhor acabou de falar para ele: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, ou seja, do passado, do presente ao futuro, tudo vai ser tomado, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias, graças a Deus, boa essa palavra, porque pelo menos não vai ser comigo. Se há algo terrível que pode nos acontecer, irmãos, é nós, como crentes no Senhor, sabendo que nós somos uma família, sabendo que nós somos povo de Deus, nós não nos preocuparmos com quem está ao nosso redor. Nós não nos preocuparmos, irmãos, com os nossos familiares, com os nossos parentes. Ficou sabendo lá da filha da sua tia? Graças a Deus não é o meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. E a gente não dobra o joelho, e a gente não clama, a gente não estende a mão. Cuidado com esse amor ao conforto pessoal. Porque aqui o que nós vemos, irmãos, é Ezequias que não suplica pela nação. Ele só apenas agradece, porque não vai ser enquanto ele estiver vivo. Graças a Deus, vai acontecer isso, mas vai acontecer depois. Você não vê ele orando, você não vê ele clamando, você não vê ele dizendo: Senhor, faz comigo. Poupa o teu povo, fui eu que errei. Poupa o teu povo, poupa os meus filhos. Poupa a minha descendência, Senhor, poupa Judá, poupa aqueles que o Senhor comprou. Não é comigo. Que no futuro eles se resolvam com o Senhor. Permita-me concluir. Você pode envelhecer e acumular sabedoria, mas você pode envelhecer e não saber aproveitar as oportunidades. Você envelhece e acumula tolice. E existem algumas coisas, para eu concluir, trazendo já como aplicação aos nossos corações, verdades que precisam ser realizadas por nós, irmãos. Primeiramente, tirar da sua ideia, essa visão de que você merece alguma coisa, porque você fez alguma coisa para Deus. Tire isso do seu coração. Se Deus te pagasse com justiça, você sabe onde você estaria agora? No inferno. No inferno, é lá que você estaria. E por que você não está? Porque Cristo Jesus já tomou sobre si. Agora, não há em nós o senso de não pode haver no nosso coração, irmãos, como se Deus: Senhor, sou teu servo, então tu me deves. Não deve nada, tira do seu coração isso. Segundo, se arrependa do seu orgulho, se arrependa. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Nós nos orgulhamos da nossa família, né? Eu não estou falando do orgulho bom, graças a Deus, o meu filho estudioso, a minha filha, minha esposa, não estou falando disso, eu estou falando do orgulho, é que graças a Deus, pelo menos os meus filhos não é igual aos filhos da minha irmã, porque eles lá dão trabalho, os meus não dão trabalho, e a gente fala isso, irmãos, não é assim: Deus vai lá, opera no coração deles, não, é porque você se considera superior, o orgulho toma conta dos nossos corações. Você precisa tirar da sua mente essa ideia de autojustiça, se arrepender do seu orgulho, se arrepender em nome de Jesus desse amor ao seu conforto pessoal, irmãos. De que se não for com você, tudo bem, desde que não seja na sua casa, pode cair o mundo para lá. Em nome de Jesus, seja compassivo. Em nome de Jesus, seja misericordioso com os que choram, com os que sofrem. A sua família está aqui hoje, glórias ao nome do Senhor. Mas talvez, irmãos, há um marido sentado sozinho, há uma esposa sentada sozinha, há filhos aqui, irmãos, carentes, desejosos de que seus pais adentrem essa igreja. Graças a Deus, os meus estão aqui. Irmãos, clamem, nós somos o povo de Deus. Em nós deve haver, irmãos, o senso de misericórdia, de graça, assim como Deus demonstra essa mesma bondade para conosco. Se as portas estão abertas, louvado seja o nome do Senhor, mas Pai, há tantas outras para fechar, há tantas outras fechadas. Pai, em nome de Jesus, opera lá também. Levanta servos do Senhor para essa obra. Nós, irmãos, não podemos amar a nós mesmos, ao nosso próprio conforto, esquecermos dos que sofrem. Em nome de Jesus. E por fim, irmãos, rogue ao Senhor para que você envelheça com sabedoria. Eu disse que essa palavra é o coração dos mais velhos, essa palavra é o coração de todos que aqui estão, irmãos.
de você que está aqui na sua adolescência, você que está aqui na sua juventude, começou agora a sua vida, peça, suplique ao Senhor: Deus, me ajude a envelhecer com sabedoria, com graça, para que os anos não endureçam o meu coração, para que eu não vire um homem ranzinza, para que eu não vire um homem duro, mas que eu seja cada vez mais misericordioso. Irmãos, a bênção, a oportunidade que Deus me deu de ver isso dentro da minha casa. Meu avô, irmãos, homem duro de coração, até Cristo Jesus tomar e arrebatar o coração dele, irmãos. E eu vivi essa parte, né? Eu já vivi, já nasci com meu avô convertido ao Senhor, e as histórias que eu ouvia daquilo que meu avô fez no passado, irmãos, eu não acreditava. Deus operou no coração dele de tal maneira que eu não conhecia um homem, irmãos, idoso, mais manso, mais humilde, mais gentil como foi. Os anos, o quebrantar do Senhor, irmãos, trouxe piedade. Trouxe piedade. É assim na sua vida? Hein? Você está envelhecendo, você está ficando como? Não gosto de criança, não gosto de adolescente, eu vou furar essa bola, eu não vou na igreja não, eu não vou isso, aquilo, outro. É assim que você está envelhecendo? É isso que você está ensinando para os seus filhos? É isso que você está ensinando para os irmãos da igreja? Está ficando mais velho, está ficando mais bobo, está ficando mais velho, está ficando mais... Em nome de Jesus, peça ao Senhor graça. Deus, quebrante meu coração, quebranta meu coração, Senhor. Dá-me paciência, são tantos anos de vida, tantos anos do Senhor trabalhando em mim, paciência. Trabalha em meu coração, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Não deixe, Senhor, que eu destrua tudo o que com muita dedicação o Senhor plantou através de mim nesses anos. Por favor, feche os seus olhos e faz essa oração ao Senhor agora. Faz essa oração. Deus, me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor, para que eu não seja... para que eu não envergonhe aqueles que te amam, Senhor, para que eu seja exemplo dentro da minha casa, para que os anos me tragam maturidade, me tragam sabedoria, e não dureza, Senhor. Preciso de Ti. Clame ao Senhor.